sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor. Vem Jesus amado, vem sem demora, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz
Maria Duarte Silveira. Ela era minha professora de matemática e de ciências. Eu era bom em ciências e ruim em matemática. Aí eu creio que eu dei um pouquinho de trabalho a ela. Louvo a Deus também pela vida dela. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Marcelo, não é isso? Marcelo, a sua esposa, a qual me fez convite. Louvo a Deus pela vida da irmã Cinha, que me liberou. Ela que é minha dirigente ali no Miguel Teles. Enfim, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Deus é bom. Amém? Eu peço à igreja que abra a sua Bíblia. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 6. Vamos ler a partir do 10. Vamos ler do 10 ao 17. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, o capítulo 6. Vamos ler do 10 ao 17. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus, eu quero te louvar, Senhor, quero te agradecer, eu quero bendizer e exaltar o teu santo nome. Deus, eu não tenho nada para falar para a tua igreja, mas o Senhor tem. E eu creio, meu Senhor da glória, no poder da tua palavra, e que da mesma maneira qual o Senhor falou comigo, através dessa palavra falará com o teu povo. Assim eu oro em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Queridos, no texto que nós acabamos de ler, nesse capítulo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele dá algumas orientações aos irmãos acerca de conselho, aconselhamento à igreja ali de Éfeso. E no início desse capítulo ele começa a dizer que os filhos honrem e sejam obedientes aos vossos pais, para que se prolonguem os seus dias na terra. Ele também alerta aos pais acerca de não provocar a ira aos vossos filhos. E assim ele vai aconselhando a igreja, fala aos servos que obedeçam aos seus senhores, como se obedecessem a Cristo. E fala da mesma sorte aos senhores, que assim tratem os seus servos com a devida bondade. E especificamente no capítulo 10, o apóstolo, no versículo 10 do capítulo 6, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai falar acerca de uma batalha espiritual. É bem verdade que nós vivemos dias difíceis, dias turbulentos, dias de tribulações. Mas o apóstolo Paulo, ele nos orienta a nos revestir, a pormos uma armadura. Nessa armadura tem 6 itens. E ele começa dizendo: no demais, irmãos, eu vos oriento que vocês se fortaleçam no poder, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
é necessário entender que numa guerra espiritual, sem o Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada. Eu, por exemplo, vivi tempos onde eu queria resolver as coisas na força do meu braço. Nesse tempo ainda eu não conhecia a Jesus. Quem sabe Paulo aqui estava dizendo para esses irmãos acerca disso. Pois alguns a exemplo teve o apóstolo Pedro, que muitas coisas que aconteciam ele queria resolver com a espada. Mas Paulo disse que acerca da batalha que nós batalhamos, nós não podemos vencer com a força do nosso braço. Então ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então eu poderia pregar aqui Atos 2 e dizer: sejam cheios do Espírito Santo, receba poder, receba poder, receba poder. Mas não, é necessário entender que uma vez que você levanta a sua mão e diz: eu aceito a Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, você já recebeu poder. João diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, todos sem exceção, todos que receberam, foram lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é necessário entender que o poder está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. E nós não podemos, numa guerra espiritual, tentar resolver as coisas ao nosso modo. E eu confesso que até depois que confessei a Jesus, tentei resolver algumas coisas à minha maneira. Eu era uma pessoa bruta, um pouco ignorante. Aquele ditado que diz: não leva desaforo para casa. E por muitos momentos eu pensei até em desistir, em parar de ministrar, em parar de pregar e dizer: mas Deus, será que só eu creio no que eu prego? E Jesus me fez entender: a guerra que você peleja, você não vence na força da sua voz, na altura da voz que você vai falar. Você não vence com a força do seu braço. O próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então é necessário que quando nós entramos numa guerra espiritual, a própria Bíblia, o próprio texto diz que nós não lutamos contra a carne, contra o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra os homens, mas é contra o poder das trevas. Mas é necessário entender também que nos nossos dias o amor de muitos tem se esfriado e a igreja tem ficado desapercebida e não tem entendido qual é a batalha que nós temos que batalhar. E a batalha que nós batalhamos tem que ser de joelhos. Porque se não batalharmos de joelho, não haverá vitória. Então Paulo alerta os irmãos acerca disso. Nós temos que batalhar de joelhos. E Paulo continua dizendo: revestir-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos visto às vezes muito movimento, muito barulho, dizem: seja revestido, seja cheio, seja revestido. E eu creio que Deus pode revestir o homem de poder. Mas na batalha, nós estamos aqui no culto de missões, e o culto de missões também fala de batalha. Os homens são enviados a ministrar, a pregar a palavra do Senhor e não sabem o que vão encontrar. Mas ele diz que é necessário que nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Então aqui privilégio, a armadura que tem que colocar é você. Mas a armadura é de Deus. Então Deus tem uma armadura que cabe em mim, cabe em você e cabe em qualquer um aqui. Davi sai à guerra para pelejar com o gigante. E o rei Saul ofereceu uma armadura a ele. E quando ele foi provar a armadura não coube nele. Ele disse: não, deixa isso lá que isso não me serve. E Davi soube se revestir da armadura de Deus. Ele saiu à batalha em nome do Senhor. E Deus venceu a batalha por Davi. Porque muitos dizem que Davi
matou o gigante com uma pedrinha. Quem matou o gigante foi Deus. Uma pedra não mata um gigante. Mas Deus mata um gigante, até uma mosca caindo no gigante. Então é necessário entender que você não pode querer tentar colocar a armadura de alguém em você. Pode não caber. Como não coube a de Saul em Davi. Mas a armadura que Deus tem para a minha e para a sua vida, ela cabe certinho. Ela é feita certinha para você. Mas quem tem que colocar essa armadura é você. Não é a armadura do seu pastor. Vou vestir a armadura do meu pastor, vou vestir a armadura do meu irmão. Não. Você tem que vestir a armadura de Deus, que cabe certinho em você. Deus seja louvado. E o apóstolo continua dizendo: nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, porque a nossa luta é contra os príncipes, principados, os poderes. O diabo ele tem usado de todas as maneiras para distrair a igreja de Cristo. E tem distraído a muitos. Veio essa pandemia, como o irmão falou aqui, está acabando, passou a pandemia, e vê que muitos não voltaram. Não voltaram a congregar, não voltaram à casa de Deus. Mas esses irmãos, eles estavam revestidos. Eles estavam trajados da armadura de Deus. Então é necessário entender que o diabo, ele usa de várias maneiras e nos mínimos detalhes, a qual a olho nu a gente não pode enxergar. Mas ele usa desses mínimos detalhes. E a nossa luta é contra eles. E essa luta contra ele nós não podemos lutar. Nós não conseguimos vencer a mão, na força do braço. E às vezes nós queremos lutar até um contra os outros. Outro dia eu disse lá na congregação. Eu disse, Deus não está, hoje é culto de missões, como eu já falei, Deus não está buscando quem prega mais. Deus não está buscando quem canta mais. Deus não está buscando aquele que marcha na igreja, aquele que tem uma boa oratória. Deus está buscando aquele que diz, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Deus está buscando aquele que está de coração disposto a entrar nessa batalha. Outro dia eu vi uma foto dessas que postam no status. Aí diz que a caminhada, a frase dizia que a caminhada com Jesus não era fácil. Mas era a única que nos garantia uma chegada vitoriosa. E é nisso que nós temos que crer. É a única caminhada que nos garante vitória. É a caminhada com Jesus Cristo. É você colocar as suas tentações, provações na mão do Senhor. E dizer, Senhor, resolva essa batalha por mim, porque eu não estou conseguindo. Então é necessário entender que essa batalha, a qual Deus nos chamou para batalhar, também é dele. E ele está conosco. Então Paulo vai dizer que existem 6 itens na armadura de Deus. E ele começa dizendo: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então é necessário entender que numa batalha espiritual, a primeira coisa que você tem que botar, que você tem que se revestir, é de verdade. Cingir os vossos lombos com a verdade. Nós não podemos entrar numa batalha e ser um crente inconstante. A palavra de Deus diz que nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. E a verdade, eu digo à minha família adotou isso, eu digo, a verdade prevalece. Nada vai contra a verdade. Mesmo que alguns não acreditem. Se você falar a verdade, sustente. Então o crente, aquele que entra na batalha com Cristo, ele tem que perseverar e sustentar a verdade, porque Deus é quem garante.
Então não mude o seu discurso. Não mude a sua forma de ser. Para tentar, sei lá, tipo, agradar alguém, tentar não dizer a verdade. O crente, ele sustenta a verdade. E Cristo disse, eu sou a verdade. Então o crente, ele tem que andar cingido com a verdade. Os passos dele tem que ser na verdade. E ele diz mais. E vestido a couraça da justiça. Nós que amamos a Jesus Cristo, que seguimos a Jesus Cristo, nós temos que amar a justiça. Mas às vezes parece que quando a gente vê uma injustiça, eu creio que aqui não tem crente assim, mas parece que até tem irmãos que se alegram com a justiça. O que você tem que entender, o que eu tenho que entender, é que Jesus foi quem nos justificou. Nós não éramos justos porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então nós temos que amar a justiça, porque Deus, Jesus é a própria justiça. E Ele pelo seu sangue nos justificou. Então quem é justo tem que amar a justiça e fazer justiça. Num mundo tão injusto, num mundo tão corrompido, num mundo tão depravado, onde muitos têm se entregado à depravação e têm tentado distorcer a injustiça em justiça, a inverdade em verdade. Nós temos que sustentar a verdade, amar a justiça e fazer a justiça. Eu creio que nós vivemos, Paulo naquele tempo, ele disse que já vivia dias trabalhosos. E ele alerta Timóteo acerca disso. Na segunda carta dele a Timóteo. Eles virão dias trabalhosos. Imagine se ele vivia dias trabalhosos naquela época, há mais de 2000 anos atrás. Se nós não vivemos dias mais trabalhosos ainda hoje. Mas o que é que vai fazer? A gente perseverar. Sustentar a verdade. Fazer justiça. E Jesus nos justificou. E é necessário que façamos justiça também. Glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Glórias a Deus. Eu queria, amados, como eu falo, quando eu recebo alguma oportunidade para pregar, queria eu sair marchando e pulando aqui. Mas Deus não me chamou dessa maneira. Deus não me chamou dessa maneira. Eu acho bonito. Quando eu vejo alguém marchando, dá vontade de marchar também. Mas eu sou tímido, eu fico quieto. Mas eu louvo a Deus, porque a igreja está entendendo essa palavra. Glórias a Deus. Ele ainda tem mais, calçados os vossos pés com a pregação do Evangelho. Calçado as sandálias, calçados os vossos pés com a pregação, a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho, calçado os pés, fala de conduta, de direção. A Bíblia diz que o salmista, precisamente o salmista, diz que luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É necessário que aquele também que entre nesse exército, no exército de Cristo, a palavra, o Evangelho, seja quem conduza ele em todas as suas ações, em todas as suas direções. É necessário que os pés dele ou dela esteja calçado com o Evangelho. Daí nós não tropeçamos. Porque se o salmista disse que luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Então é necessário entender que quem anda calçado do Evangelho, ele não tropeça. Porque a palavra alumia, a palavra clareia o caminho dele. E ele não se embaraça e não anda tropeçando. Então se alguém anda tropeçando e capengando na fé, sem direção, não está calçado com o Evangelho da paz. E se o Evangelho é quem lhe conduz, você não tropeça. Nós sabemos que se alguém tropeçar e cair, e se ele se arrepender, confessar e não fizer mais, Deus é justo, Deus pode levantar, pode perdoar. Mas se você perseverar, renunciar, dizer, Deus, conduz os meus passos,
Eu estou calçado com o teu evangelho. O Senhor está alumiando o meu caminho. Difícil é cair. Porque no que o diabo se alegra. Eu conversava com os meninos outro dia onde eu trabalho. Ali tem muita droga, muita bebida. E é um ambiente pesado. E outro rapaz que aceitou Jesus, está frequentando outra igreja. Eu disse, aqui é um ambiente pesado aqui. E aqui nós temos que estar em batalha espiritual. Jejum, oração. Jejum e oração. Como é que se calça, como é que se veste a armadura de Deus? É você renunciando, é você jejuando, é você orando, é você meditando, é você vindo congregar, ouvir a palavra de Deus. Deus seja louvado. Paulo ainda continua dizendo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o escudo na batalha ele serve para se defender. Eu creio que os irmãos aqui já assistiram um filme daqueles filmes de guerra antiga, de escudos e espadas. E eles fazem aquela barreira de escudo quando o exército inimigo vem para se defender. De flecha, de dardos. Então também é necessário que, se nós seguimos a Jesus Cristo, eu creio que quando uma pessoa dobra o joelho e ela conversa com quem ela nunca viu, se isso não for fé, eu não sei mais o que é. É fé. E nós estamos aqui pela fé. E nós iremos para o céu pela fé. Glórias a Deus. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele disse, tenha o escudo da fé. Com esse escudo você vai apagar as flechas, os dardos inflamados do maligno. Então com a fé é o diabo lançando todo tipo de seta, todo tipo de barreira, todo tipo de impedimento para lhe parar. Mas você está protegido, escondido no escudo. Se esconda atrás de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então se esconda atrás dele. Ele é o nosso escudo. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Tomai também o capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça. E numa batalha, a parte do corpo que fica mais desprotegida é a cabeça. Tem o escudo, tem a couraça. A cabeça é a parte que fica mais desprotegida. E a parte onde nós mais falhamos é a cabeça. E quando nós oramos, nós dizemos, Deus, perdoa os nossos pecados. Aquele que eu peco por ação, por palavras, por pensamentos. Nós podemos evitar um pecado por ação, por palavras, mas por pensamento, eu creio que é quase que inevitável. Então o capacete da salvação serve para proteger a cabeça. Porque o diabo não sabe o que nós pensamos, mas pode nos induzir a pensar algo que não vem da parte de Deus. E quantas vezes nós pensamos coisas que não vêm da parte de Deus. Então ele diz, tome também, coloque também o capacete. Coloquem o capacete para que sua cabeça seja protegida. Por isso que Paulo disse, agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele diz que o crente também ele tem que ter a mente de Cristo. Se você diz servir a Cristo, nós temos, e eu ministro essa palavra aos irmãos, e o Espírito Santo ministra ao meu coração. Nós temos que ter a mente de Cristo. A nossa mente tem que ser renovada, como Paulo diz. Tem que ser renovada. E nós temos que ter o capacete da salvação para nos livrar de pensamentos, de coisas que não vêm da parte de Deus. E ter também convicção da salvação. Porque aquele que tem a mente renovada por Deus, transformada, ele tem certeza da salvação. E a salvação está na cabeça dele. E ele é convicto
Uma vez uma pessoa já afastada do evangelho, ela chegou e me disse: irmão Diogo, uma coisa que você tem que ter certeza é da sua salvação. Nós não podemos ficar, será que serei salvo? Será que não vou ser salvo? Meu querido, a salvação já foi paga na cruz do Calvário. E nós temos que estar convictos disso. Que nós seremos salvos, que nós somos salvos. Pelo que Cristo fez na cruz. Então tomem o capacete, coloquem o capacete, protejam as mentes. É o que Paulo diz àquela igreja. E esse ensino vem sendo dado às gerações. E a palavra de Deus permanece, como ela mesma diz, para sempre. Glórias a Deus. Ele ainda diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nossa espada é a Bíblia. É a palavra de Deus, como os valores aí cantou, né? Levanta a espada e o gigante. Então nós não podemos entrar numa batalha desarmados. Primeiro colocamos a proteção. E depois nós temos que manusear bem o equipamento de defesa. A arma de defesa. A arma de proteção. A arma que ataca o maligno. Que é a palavra de Deus. Jesus, quando tentado no deserto, e o diabo usou a palavra, apesar dele ser o pai da mentira. Ele usou a palavra para tentar Jesus. E Jesus venceu o diabo com a palavra. Então, é saber também que aquele que manuseia bem a palavra de Deus, ele está bem armado para enfrentar o maligno. Então tomem a espada do Espírito. Se não fosse o Espírito Santo, o que seria de nós? Tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E entrem na peleja, tendo por certo a vitória que vem de Deus. Mas como eu disse antes, parece que às vezes pregamos e só nós cremos. E às vezes nós ficamos frustrados. Ficamos frustrados e queremos parar. E parece que às vezes as pessoas não acreditam que a Bíblia, que o que está escrito é a palavra de Deus. E que isso é uma historinha. Mas os que estão aqui hoje, eu creio, e creem na palavra de Deus. E sabem que ela é a arma que vence o maligno. Porque Jesus é a palavra de Deus. E em Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus seja louvado. Então, amados, o horário não espera e eu não quero passar. E assim, a igreja continue orando por mim. E tenha certeza de que se você colocar esses apetrechos, esses equipamentos, ao qual Paulo fala, da armadura, que a armadura é de Deus, e você veste ela, você tem certeza de vitória na batalha. Você tem certeza de vitória. Que maior que está conosco do que o que está no mundo. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Igreja de pé. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias
transforme a minha pedra, me chama pelo nome, oh Senhor Jesus, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforme a minha vida, me faz um milagre. Me chama para fora, Olha, não tem alguém nessa noite que deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu único e salvador. Glória a Deus, se alguém, Jesus te chama. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus te chama. Ele te convida nessa noite. Ele quer fazer algo na sua vida. Venha para Ele, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração. E após a oração nós damos término ao trabalho em nome do Senhor Jesus. E após o término nós vamos esperar só 2 minutinhos para dar alguns avisos, tá certo? Amém? Deus amado e querido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Venha abençoar de uma forma especial o Senhor a tua igreja. Venha suprir as nossas necessidades espiritual, material. Deus, Senhor da glória, quero te louvar, Senhor, por esse culto maravilhoso, pelos hinos que foi entoado nessa noite, pela tua palavra no qual o teu servo Diogo, ó Pai, trouxe a sua igreja. Que possamos nos fortalecer, nos capacitarmos, ó Deus, e ficarmos totalmente, ó Pai, protegidos, Senhor, com toda a armadura no qual o Senhor tem estabelecido, tem colocado a tua igreja, o teu povo. Que possamos exaltar e bendizer o teu nome, ó Pai, com autoridade do céu. Que o teu nome, Deus, venha cada dia mais, Senhor amado, entrar dentro de uma forma especial em nossos corações. E possamos, Pai amado e querido, te louvar em todos os aspectos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor. Amém? A graça do Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito